Então, eu nasci em Brasília e fui criada numa cidade satélite chamada Ceilândia. Tenho 36 anos e vim para o Rio há 11 anos atrás. Eu aceitei Jesus na curiosidade. Eu vi um grupo subindo, um grupo de amigos, toda quarta-feira, só que eles não me convidavam. Um belo dia eu falei, eu vou me arrumar, mais ou menos como eles se arrumam, e vou segui-los. Aqui no Rio de Janeiro já? Em Brasília. Ah, em Brasília. Uma igreja batista em Brasília. Primeira igreja batista de Ceilândia. E numa quarta-feira eu resolvi segui-los e eles entraram numa igreja. E eu entrei. Então eles não te convidaram? Não me convidaram. Pela curiosidade, foi atrás deles. Que interessante. Eu era católica, então eu acho que eles não tiveram essa liberdade de me convidar. Eu fui, foi aquele primeiro amor. O grupo de louvor me conquistou. E daí eu senti que era ali que eu tinha que ficar. Você se lembra da música ou de alguma música que estava tocando no dia? Então, era uma música do ministério. Não me lembro, mas foi algo assim que mexeu com os meus sentimentos. Foi algo que marcou minha vida, mas isso com 14 anos. Muito novinha. Muito nova. Aconteceram alguns problemas na igreja, como eu não tinha maturidade, a minha família toda na época católica, eu não olhei para Jesus e aí foi muito mais complicado. Eu me afastei dos pés do Senhor. Olha só. E aí quando você voltou e como? E foi engraçado que nesse momento, nesse período, eu tinha certeza que eu não queria voltar para minha antiga igreja, né? E eu sempre tinha Deus no meu coração e eu falava, não, se for para visitar alguma igreja que seja evangélica. Então mesmo ali vivendo as coisas do mundo, eu tinha certeza que um dia eu ia retornar para os pés do Senhor. Porque aquele tempo que você esteve ali marcou a sua vida, mesmo a minha sendo vida. uma Foi adolescente. muito rápido. Deus tinha um propósito para minha vida. Foi muito rápido. E eu fiquei até 22 anos afastada. Eu casei e vim morar no Rio. E aqui foi bem complicado. Eu saí da minha terra natal. A cultura daqui é bem diferente de Brasília. Os hábitos, né? Então isso me entristeceu um pouco. Então eu comecei a ter depressão, porque eu me casei em Brasília, vim para o Rio, só que meu marido me deixava no Rio e ia trabalhar em Brasília. Então você se sentia muito sozinha? Então eu me sentia sozinha, apesar de ter a minha filha, a Letícia, que é do meu primeiro relacionamento. Ela tinha 5 aninhos na época. E eu não consegui me adaptar tão rápido como a minha filha conseguiu. E nisso eu entrei num processo de depressão. Eu procurei, como eu não sabia andar na Barra da Tijuca, a minha madrasta me orientou, procura uma Universal porque ela sempre fica com as portas abertas. Eu consegui ir numa igreja universal e dali o pastor começou a me acompanhar. E em seguida eu encontrei a minha igreja, a minha antiga igreja, né? Que era a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Sim, então a gente vê que várias igrejas tiveram um papel importante na sua vida, né? Muito importante. Cada uma tem um estilo, tem um papel importante, que foram várias sementes colocadas no seu coração. O mesmo segmento, né? Deus, né? O mesmo propósito, mas cada uma com o seu estilo. Isso é muito importante a gente falar, porque tem gente que pensa assim, mas por que tantas coisas diferentes, tantas igrejas diferentes? Porque cada pessoa tem um estilo de vida, de adorar a Deus, de cantar ou não, dançar, etc. Então você se encaixa naquele estilo, por isso tem vários estilos, porque nós somos pessoas tão diferentes umas das outras, né, Michele? Isso é maravilhoso. São igrejas diferentes, mas que naquele momento fizeram a diferença na minha vida para a necessidade que eu estava passando naquele momento. Então a Universal, ela me ajudou muito no início, né? Eu fiquei pouco mais de 2 meses e em seguida eu encontrei a Assembleia de Deus Vitória em Cristo pela internet. Olha que interessante. E foi a igreja que eu fiquei por quase 9 anos.
que mudou quando você realmente decidiu ficar firme aos pés de Jesus? Eu entendi que a minha alegria vem do Senhor, né? E a minha força vem do Senhor. Então eu não comecei a procurar ter alguma coisa para ser feliz. Eu comecei a entender isso, que independente da situação, a minha alegria tinha que vir do Senhor. E isso mudou completamente a minha vida. E eu me apeguei ao Senhor. E eu entendi que eu tinha que olhar para Ele, não para o homem. Porque o homem é falho, eu sou falha. Então eu teria que me apegar a Ele para eu não... Qualquer eventualidade, qualquer problema que estivesse na igreja, eu continuar firme no Senhor. Isso e é Ele me fundamental. curou. Ele me curou e eu sou extremamente grata a Ele. Amém. E eu creio que eu tive que passar por esse momento para eu me achegar. É verdade. Novamente. E Deus tem os caminhos dele, Tem os né? Que a caminhos. gente não entende, mas que são sempre maravilhosos. Sim. E isso é mais uma prova de que Deus trata individualmente com a gente, né? No momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Verdade. E da forma que Ele quer. É verdade. Que muitas vezes são tão surpreendentes, né, Michele? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, aquela música maravilhosa. E como é que foi a sua vinda para cá? Que a gente está aqui, gente. A gente montou aqui um estúdio na Igreja Batista Atitude. Você está vendo aí atrás a logo, uma igreja linda e é uma igreja que a gente percebe, né? Deus tem levantado essa igreja também no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, né? Para levar a palavra dele de uma forma criativa, de uma forma linda, né? Sim. Essa igreja, para mim, ela tem um papel fundamental. Antes de chegar, eu conversei com meu pastor, meu amado, querido pastor Josué. E já às vezes a gente escolhe uma igreja, né? Como eu entrei na internet e procurei o endereço de algumas igrejas quando eu precisei. A Batista Atitude, ela foi um presente do Senhor para minha vida. Ela é uma resposta de oração. Então, eu sou muito grata a Deus e muito feliz por eu ter essa família. Que lindo, isso é muito bom, né? E você aqui se sentiu acolhida, muito, cuidada? Muito. Eu sou uma ovelha amada, eu sou uma ovelha cuidada, não por quem eu sou, até porque quando eu cheguei aqui eu era Michele de Paula, uma igreja de quase 5 mil membros, uma igreja muito grande, mas ao mesmo tempo muito pequena, porque nós temos a célula durante a semana. Então tem todo um cuidado especial. Aqui ninguém passa despercebido. E isso é importantíssimo. E esse amor, esse cuidado me constrange até hoje. Porque eles cuidaram de mim sem saber quem eu era. Eu fui abraçada, fui amada. E é algo tremendo. Esse é o papel da igreja, né, Michele? Esse amor de Deus através do corpo da igreja local, que é tão bom esse bate-papo com a Michele. E você está falando sobre isso porque muitas pessoas deixaram de frequentar igrejas, né? Tem muita gente que assiste aos cultos só pela internet ou pela televisão, mas estar numa igreja local é muito importante. É muito importante. É de Deus. Fazer parte do corpo é muito importante. Isso. E aqui nós literalmente somos um corpo.